noite a vocês, aos visitantes que vieram colaborar com esse trabalho cultural. Eu estava me lembrando dos idos de final dos anos 50, tinha aqui um rapaz que ele veio tuberculoso para Campos do Jordão e ele tinha algum recurso, né? Então ele procurou lá em Vila Capivari, que era um lugar mais sofisticado, né? Um lugar para ele se tratar. E era a pensão da dona Adelaide, Mário Grace, né? E quando ele chegou lá, estava aquele pessoal de posse, né? Que estava instalado lá. E o médico visitava eles, ou eles iam visitar o Dr. Radier para tomar os remédios, para ver como é que... Dr. Wilson para fazer cobaia, aquelas coisas. E quando esse rapaz chegou lá, a dona Adelaide perguntou, tem que fazer uma ficha, qual é que é seu nome? Eu falei, Plínio de Sá Campelo. E a sua profissão? Eu sou publicitário. Aí se instalou lá. E quando ele chegou, ele percebeu aquele pessoal tudo assim, sabe? E falou, por que vocês são tudo assim? Então o Chué, você não está vendo? Chué que era um jeito de falar da tuberculose. E aí ele pensou, quando foi no dia seguinte, ele comprou uma vitolinha lá, não sei se ele trouxe São Paulo, pôs ali uma música de carnaval e começou, pessoal, nós estamos de férias, aqui é um lugar de turismo, futuramente vai ser de turismo, nós estamos hospedados aqui, e ele estava com um short bem, uma camiseta assim, tira esse pijama aí, põe uma roupa bonita, vamos fazer que é terapia da alegria. Aí mudou, do dia para a noite mudou aquele local ali, né? Era um lugar de alegria. As pessoas daqui eram tudo também pessoas simples, né? Passava lá, via aquela alegria e falava, caramba, ali parece que ficou diferente de repente. Aí, graças ao tratamento e ao clima, acho que muita coisa, né? O Campelo sarou. Se recuperou da tuberculose e se apaixonou por Campos do Jordão e resolveu viver aqui. Ele tinha alguma posse, ele comprou um terreninho lá no Recanto, né? E fez lá uma residência. E é uma coisa que incomodava ali, antigamente chamava-se Abissínia. Abissínia por quê? Porque aquele tempo, 45, um pouco antes, né? Teve o Benito Mussolini, era o Duce da Itália, ele queria repetir o Júlio César, queria reconquistar o mundo para ele, né? E um dos locais que ele tentou invadir e tomar para ele foi, hoje chama-se, já que eu lembro o nome, o local está chamado Abissínia, né? E foram os soldados italianos lutar lá para ganhar, conquistar aquele país, né? E depois eles perderam tudo, a gente sabe da história, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Mas aí, Campos do Jordão, Capivari, por exemplo, ele era povoado por praticamente 5 etnias, né? Tinha os alemães, tinha os italianos, portugueses, os caipiras que vinham da Redondeza, que foi meu pai, e os negros. Tinha bastante pessoa africana aqui em Campos do Jordão. Hoje eles miscigenaram, já não tem tanto, mas naquele tempo você via nas ruas o Caetano Vitor, enfim, aquela turma toda, respeitados, todos os trabalhadores, era uma coisa maravilhosa. E o meu pai era
era muito amigo de um dos negros, chamado Simão Sirineu Saraiva, que foi criado como se fosse filho do Dr. José Carlos Macedo Soares. Macedo Soares teve um filho só. Eu acho que não teve nenhum, né? Não teve nenhum, é verdade, não teve nenhum. E ele... Então, e Simão era filho de uma senhora negra que prestava serviço na casa dela, né? Dele, né? E ele, então, cuidou do Simão como se fosse filho dele, deu estudo, deu formação, tudo que ele pôde dar. E ele ficou uma pessoa, por exemplo, aqui em Campos do Jordão, ele foi padrinho de batismo de mais de 150 crianças, né? Ele era conselheiro, enfim, foi um personagem aqui em Campos, né? E, por sorte nossa, meu pai era muito amigo dele, e ele me batizou, né? Então meu pai era compadre do Simão Sirineu Saraiva, né? E era amigo e sempre conversava e aquelas coisas, né? Quando fazia as festas, eles estavam juntos, né? Meu pai sabia fazer frango recheado, aquelas coisas, né? E aí os negros moravam ali perto da colônia de férias, tinha um lugar ali que tinha uns casebres, né? Era chamado de cortiço. Mas aí o dono foi lá, requisitou e convidou eles para que se afastassem dali. Não foi preciso nem entrar com advogado, nem nada. Mas aí, lá no Recanto Feliz, tinha lá um empresário que loteou aquela região. Era uma pessoa de Pito, você lembra o nome dele, Adriano? Então, ele queria vender aqueles lotes, mas ele não tinha tempo, né? Então, tinha ali o Baldo Biagioni, que era um seu avô, bisavô, né? Ele se instalou ali, dentro da Itália, né? Os que vieram para Campos do Jordão, e ele era uma espécie de uma liderança ali, né? E a pessoa que formou aquele bairro, a partir de maior, né, tinha aquela rua que subia, que era um lugar meio... Não tinha vista, não tinha... Era um lugar mais simples, né? Então ele loteou e falou, o Baldo, vende isso aí para mim, para alguém, né? Aí quando aconteceu ali no Cortiço, que o pessoal tinha que sair, ele falou, você não quer comprar um lote aqui? A gente vende baratinho. E a prestação, perder de vista, né? Então, todos eles que moravam lá, o Euclides, o Geraldo Clemente, enfim, todos eles mudaram ali para o Recanto, né? Aquela subida ali até lá em cima, né? Hoje, acho que não tem mais nenhum, né? Todos já... Mas... Aí tinha italianado ali, o Urbano, irmão do Baldo, os Cílios, enfim. Aí meu pai, ele viu falar da guerra na Abissínia, aí ele conversando com o Simão, ele falou, nossa, ali está aparecendo a guerra da Itália, está aparecendo vocês italianos e os negros lá, aí, vamos pôr o nome de Abissínia, porque eles a pessoa chamava de Poço Fundo, né? Porque, Porto das Galinhas. também é aquele que vinha lá de cima, né? Mas a curva ali, do rio que vai passar no véu da noiva, quando ele fazia a curva ali, era fundo, né? E a criançada ia nadar ali, né? Era um lugar bom, aquele tempo era limpo, né? Então a gente chamava o Poço Fundo, né? Mas aí falou, Poço Fundo não é nome, vamos pôr o nome aqui. Aí colocaram o nome de Abissínia. Mas aí quando chegou o Campeiro, que ele fez a casa dele ali, falou, mas Abissínia não tem nada que ver com isso aqui, Abissínia é lá na África. Aí falou com o João Siqueira, aquele tempo, não sei se o seu Baldo, se o senhor Urbano estava vivo ainda, acho que falou com o Gustavo, sei lá. Gustavo é seu pai, né? E aí, então, falava, vamos mudar de nome aqui. Mas que nome? Eu já bolei o senhor. Aqui vai ser chamado Recanto Feliz. Todos aqui são felizes, né? E como é que o pessoal vai saber?
Então, no seu armazém, nós vamos fazer o nome Casa Recanto Feliz, que vendia arroz, feijão, secos e molhados, né? E então, o Campeiro então se inseriu na história de Campos do Jordão. E aí, alguns anos, no final dos anos 50, ele fez aqui em Campos do Jordão um evento cultural. A cidade nem pensava em cultura, nem turismo, nem nada. Era todo mundo aí, serviço braçal, né? Coisa simples, né? E alguns que tinham alguma cultura viviam isolados, né? Se reunia ali no seu Jair para conversar, mas o pessoal daqui nem chegava lá, não entendia nada que eles estavam falando, né? E aí então ele propôs fazer aqui uma loucura, né? Fazer um evento cultural aqui. E aí um dia, aquele tempo eu era garoto, né? Tinha, quer dizer, 17 anos, 18, eu acho. E eu percebi, eu vi aquele movimento. Eles colocaram em 7 colinas aqui, uma dessa tubo de cimento bem grande assim, e encheram de lenha, sei lá o que, de óleo, qualquer coisa. Ficou durante 7 dias. Na noite eles acendiam, fica aquelas 7 tochas, né? As noites das 7 colinas. Então, e era 7 noites, 7 dias de romance e poesia. Agora, por exemplo, tinha de Inácio Verde de Queiroz, estava lá esse dia, né, que eu vou contar para você. Já que eu lembro o nome dos outros. Mas, e aí, então, ele foi fazer lançamento, teve vários lançamentos, né? E o de Capivari foi lá na livraria do Pires, né? Antes eram 2 irmãos, já que eu lembro o nome dele, estava de surpresa aqui, não me preparei, né? E então foi o lançamento de Mário Prado Linto, de Inácio Verde de Queiroz, tinha a senhora de um turista que fez uma casa lá perto, lá em cima no alto, né? E tinha umas 4 ou 5 autoras, né? E ele então convidou a cidade inteira pela rádio, seu Sinter, olha, vai ter lá em Capivari um evento cultural, a caipirada aqui, o quê? Cultural? O que será que é isso, né? Mas aí eu fui lá, né? 3 horas da tarde, ou 4 mais ou menos assim, um sol bonito, lindo, né? Aquela avenida linda era de terra, e eu entrei lá dentro e fiquei vendo aquelas coisas, né? Falei, mas eu sempre tive algum impulso assim para a parte cultural, né? Falei, mas que interessante, aqui em Campos não tem essas coisas, como é que está acontecendo aqui? Por que será que não veio ninguém aqui, né? E aí terminou, o pessoal falou uma opção de coisa bonita lá, e não sei se venderam o livro, não sei, mas aconteceu. Aí eu percebi que o Campelo ficou meu amigo até o dia que os últimos dias de vida dele. Aí um dia depois ele foi presidente do tênis clube, me deu trabalho lá, quer dizer, proporcionou trabalho para mim lá. Inclusive ele pediu que eu pinte o quadro, né? Que eu pintasse uma cena de Capivari, né? Porque eu era sócio lá. Depois a vida ficou muito difícil, né? E eu parei de pagar, né? Eu estava devendo lá uns 4, 5 mil, era outro dinheiro, né? Ele falou, você quer voltar para cá, mas como é que eu vou pagar esse atrasado? Então eu falei o seguinte, você pinta uma tela pegando essa cena aqui e está zerado, é só você começar a pagar de novo. Eu falei, mas por que você faz isso para mim, pô? Olha, aquele dia que eu fiz aquele lançamento, você foi o único jordanense que foi lá. Não tinha mais nenhum, né? E eu fiquei tão grato de você ir lá que eu falei, você vai ser meu amigo o resto da vida. E quando um dia
na casa dele, estava nos últimos momentos, ele estava bem mal. E ele tinha todos os cartazes. Ele fez o rally do rádio, veio na Serra. Ele fez o cartaz do Campos Jordão, estágio de campeões. Tem um jogador em cima da pedra do baú chutando, né? Porque a seleção brasileira, o Pelé, veio fazer concentração aqui. 2 vezes eles vieram, né? E nós perdemos lá agora para o estado do Rio, né? Podia ter sido aqui, né? Parabéns para o Padovan, o Marcelo, né, que arrumou o campo aqui, né? Agora esse campo tinha um problema, né? Que o pessoal lá, os técnicos, que o sol bate no rosto dos goleiros, né? E o campo podia ter sido transversal, né? Quando eu jogava de goleiro, eu sempre escolhia primeiro a parte que batia. Tinha um lado que, aí quando fosse no segundo tempo, o sol já estava mais alto, não me judiava, né? Então, sabido, né? Então, ele fez o estágio de campeão, né? Enfim, fez vários, acho que eram 7 ou 8 eventos que ele fez, né? Aí eu fui na casa dele um dia, falei, Pedro, como é que você está? Ele falou, espera um pouco, ele pegou lá atrás de uma coisa, lá tinha 7 rolos, acho que eram 7 rolos de... Aí, olha, tem aqui todos os eventos que eu fiz, e cada rolo desse aqui tem várias cópias, né? Você administra isso tudo para mim? Mas por quê? Não, leva, você vai saber por quê logo. Aí logo ele faleceu. Eu falei, nossa, ele deixou isso aqui para eu administrar, né? E aí eu falei, porque ficar aqui em casa não adianta nada. Você vê, de 50 final da década de 50, são quase 70 anos, né? Eu coloquei para algumas autoridades aqui, cultural daquele tempo, e eles deixaram sumir, né? Eu tenho lá em casa, acho que 2 ainda, né? 5 eu coloquei à disposição, né? Até no último momento aqui, quando o Diné estava aqui, eu deixei uma aqui em cima, era o lugar que a gente se reunia, né? Ficou ali, mas depois ele saiu, não sei, acho que cada um levou para casa, né? Acho que... Então,